senhores, peço licença para apresentar o nosso programa Mulheres na Real. Hoje eu trago, como de costume, duas mulheres bem reais, mas elas transformam a vida das pessoas, muitas vezes, em sonhos, porque elas atingem, através de um dos sentidos, a sensibilidade da pessoa mais dura, mais rígida. Elas chegam ao coração das pessoas através de algo não visível, de uma beleza e uma sensibilidade nada visível. Eu estou falando de duas fonoaudiólogas e talentosíssimas cantoras farroupilenses. Eu agradeço a presença da Franciele Zimmer e da Lisiane Rufato. Bem-vindas. Muito obrigada. Com muito orgulho. Eu sou muito bairrista, sabe, menina? Eu digo assim, aquela história de que assim, nos bastidores a gente não conta que se conhece, né? A Fran foi minha aluna há muitos anos atrás. Com muito orgulho. Tô aqui embargada com as tuas palavras. Nossa, e muita coisa passa, né, pela cabeça da gente. Volta, né? E muito bonito o que tu falou sobre essa nossa maneira de passar o que a gente sente para as pessoas, né, Liz? Então é uma coisa que e emociona. A voz, mas a voz é assim. A voz, ela vai penetrando, ela chega no coração de uma forma muito invisível. E quando eu ver, tá lá. E a Liz não foi minha aluna, mas a Liz, assim, ó, a Liz eu praticamente vi nascer. É verdade. Né? Porque as famílias, assim, a Liz é a filha de um amigo muito querido do meu pai, o seu Antônio Rufato. E então a gente conhece, assim, e acompanha, né, todo o talento desenvolvido, né, pela Liz e pela Franciele. A Fran e a Liz. As duas têm uma formação de fonoaudiologia. Uhum. Sim. E as duas têm um talento nato, que é a voz. Sabem por que eu falo também? Porque assim, os tempos mais difíceis da minha vida, as horas que eu mais assim, tive vontade de chorar sozinha, algumas vozes me acalentaram, me aliviavam, eram calmantes, sabe, pro meu coração, pra minha dor. E até assim as pessoas me conhecem como sou fã do Zé Cabaleiro. Olha que legal. Porque eu acho que a voz do Zé Cabaleiro é aveludada, né? É uma voz assim que ela na época me acalmava. Então assim, não simplesmente pela poesia, mas pela voz, né? Tanto que assim, ó, show aqui perto, Porto Alegre, eu tô lá, né? Vai. Camarim e tudo. Adoro. Meninas, bem-vindas. Vamos falar de nós agora, né? Muito obrigada. Vamos aterrissar para esse talento. Eu escolhi Mulheres na Real e não Ateliê na TV Cidade. Vocês se encaixam nos dois. Vocês são talentosíssimas, são duas artistas e são profissionais, né? Que levam muito a sério o trabalho que fazem. Porque vocês são extremamente reais. E é isso que a gente vai passar. Como chegar, como desenvolver, como ser feliz uma artista e que o mundo conheça o talento de vocês sem precisar sair daqui às vezes, né? Sem perder as raízes. Porque o que começou, gurias? O que começou assim? Veio a ideia de ser fonoaudióloga, por quê? Porque vocês já tinham o dom da voz, já cantavam, ou vocês começaram a cantar depois? Quem começa a conversar comigo? Zéfira, à vontade. Comigo, eu comecei fazendo... Na verdade, a história é a seguinte, né? Começou na arte, eu fazia balé aqui, mas na verdade, me desculpa, Lisete, eu te amo. Mas assim, eu não gostava do balé. Eu gostava da música. Só que na minha casa tocava só a bandinha alemã. E daí eu não entendia como é que lá no balé tocava aquela música e na rádio da minha casa não tocava aquela música. Então eu ia pro balé porque eu gostava de ouvir aquela música.
Aí, eis que começou a dar aula de violão o professor Ivan Montanha, do lado da sala de balé, ali da Lisete Teixeira. E aí, a minha Dinda, ela me pediu se eu queria continuar no balé, eu disse que não, ela me comprou um violão, eis que fui fazer aula de violão. Aí, eu toquei muito tempo violão, aprendi, mas ele começou a enfatizar essa coisa da voz. Eis que me apresenta uma pessoa que me levou para o coro municipal de Farroupilha. Comecei a cantar no coro municipal de Farroupilha. Depois disso, fiz aula de violão também com a Fernanda Bortolini, com o Caleb Coelho. E ambos, até hoje, eu tenho um caderninho onde o Caleb escreveu: Senhor Ademir, pro meu pai, favor incentivar a Francélia a cantar. Ou seja, desistir do violão, né, gente? Sim. Porque, né? Mas eu tinha muito forte dentro de mim essa questão de lidar com a saúde das pessoas e tal. E foi aí que surgiu. E aí eu tentei vestibular para medicina durante muito tempo, porque eu achei que era. Porque eu acredito que a gente sempre passa pela cabeça, quando a gente pensa na área da saúde, acho que a primeira profissão que passa pela cabeça é a medicina. Depois vem outras profissões e até chegar na fonoaudiologia, eu rodei em vários vestibulares, né? E hoje eu sei que foi o universo que fez isso, eu tenho certeza absoluta. E aí um dia eu cheguei no ensaio do coro municipal aqui de Farroupilha e a maestrina Anitta Campagnolo na época me disse: mas já que tu gosta tanto de voz e da área da saúde, por que tu não faz fono? Se abriu um clarão na minha frente, eu fui lá, fiz o vestibular e passei. São anjos enviados, né? Eu acho assim aqui que às vezes eu imagino Deus assim com um monte de marionetes, sabe? Assim, eles nos levam, né, de um lado, sim, alguém chega na nossa vida para nos mostrar e para nos dizer. Conduzir. E a gente não entende muitas vezes o caminho. Mas a gente entende depois. Depois a gente sabe. Como eu cheguei até aqui, foi assim. Tu, Lizzie? Bom, a minha trajetória, então, musical, também começou no balé por coincidência. Eu também, a gente tem muitas coisas em comum. Eu também fui aluna da Lisete, também quero te mandar um beijão, tenho um carinho bem grande pela Giane, inclusive. Uma dedicação, também, né, as duas. Com certeza. E aí começou ali, né, então eu fiz por volta de uns 5 anos de balé. A minha mãe tinha aqueles discos chamados bolachão, antigamente, né, então tinha de música clássica, ela comprava coleções. E eu sempre escutava, né, em função do balé, enfim, eu gostava de escutar. E aí, o tempo foi passando, né, e quando eu fui para o 2º grau no CETEC, foi aonde o Rodrigo Cadorim, tenor, que era do grupo Spirituale, de Caxias do Sul, um dia ele veio, enfim, assistir, porque ele ia dar aula na escola, então ele veio assistir o espetáculo, enfim. E aí ele também foi um dos que me incentivou muito, assim, foi meu primeiro professor de canto. Mas quem me descobriu foi a dona Clary, que ela era esposa do antigo Calone, que era um tenor que tinha em Caxias, que ele até morreu atropelado, né? Foi ela que me descobriu ali de primeiro momento e que me incentivou a cantar Não Chores Por Mim, Argentina, que foi a minha primeira música. Né? Então ela que me maquiou, me personalizou, porque inclusive ela era maquiadora. Então ela disse: Lizzie, eu vou te caracterizar, né? Então tudo ali começou. E aí depois eu fiz as aulas com ela e com o Cadorim, né? Aí o Cadorim me apresentou a linha da Sarah Brightman, né? Ele disse: Lizzie, olha, eu acho que essa soprano é legal pra te basear. Enfim, aí tudo começou, né? O meu pai então sempre foi músico, né? Então, na época, ele acompanhava o tenor de seu Pastore, né? Que, inclusive, eu tenho muita gratidão que eu aprendi. Pastore, um abraço pra ti, tudo de bom. Aprendi muito com ele. Não, se eu tiver que trazer todos os cantores aqui, precisa de 1 ano de gravação. Porque Farroupilha tem um talento. Tem, né? muitos talentos. Tem, com certeza, muitos. E aí, o que acontece? O meu pai foi me incentivando, fui aprendendo, né? Aperfeiçoando. E a fonoaudiologia eu descobri porque eu fui fazer aula na Prelúdio, em Caxias, e aí eu conheci a Mirelle Colombo, que é uma fonoaudióloga, a gente sabe, bem conceituada, né? Mirelle, um abração se estiver me assistindo também.
E aí eu disse, olha, isso aqui que eu quero fazer. Né? Porque até então eu não sabia se eu fazia música, daí eu cursei 1 ano e meio de publicidade e propaganda, daí eu chegou na cadeira de fotografia, não é isso aqui que eu quero, né? Não me imaginar. E aí quando eu vi a fonoaudiologia, eu disse, olha, isso aí que eu vou fazer. E aí eu entrei por causa da música na fono, né? Então, porque a minha ideia de início era gravar jingles. Pensei, eu vou trabalhar como fono e eu vou trabalhar aliado à música, eu vou gravar jingles, enfim, né? E aí foi indo que o meu pai foi me incentivando, aí surgiu o primeiro convite para cantar num casamento, daí que eu pensei, olha, tá ficando sério, né? Porque até então era um hobby, era algo que eu tava descobrindo em mim, né? A gente não acredita, né? Que assim, a gente não se imagina. Porque quando a gente tem sonhos, mas geralmente, não é assim às vezes, geralmente a gente não acredita no potencial que a gente tem para realizar esses sonhos. Normalmente a gente mesmo acaba se limitando, né? Ainda mais a música que exige muito. E aí, então, essa foi minha trajetória. E tô aí até os dias atuais, graças a Deus, né? Me formei em fonoaudiologia. E eu atuo numa área totalmente a parte da música, né? Então, eu atuo na área de saúde mental, no CAISM, né? Aqui em Farroupilha. É mais a parte clínica da fono, né? E aí desenvolvo esse trabalho da música à parte. É impressionante como tem um leque tão grande, né, na especialização de fono. Essa semana eu fiquei sabendo que as pessoas são avaliadas por uma fonoaudióloga para saber se coloca uma sonda para se alimentar ou não. Sim. Aí eu vindo a conversa, assim, eu dizia assim, será que não é uma nutricionista? A pessoa se enganou na hora de falar, não, quem a ignorante era eu, realmente. Porque, assim, não, é uma equipe, Eu achei que tu ia falar que as pessoas normalmente não sabem que é uma especialidade da fonoaudiologia, a gente fazer um exame que se chama vectoeletronistagmografia, que é para verificar se a pessoa realmente tem uma doença chamada labirintite ou não, porque tem várias doenças que provocam tonturas, enfim, e que não, às vezes são diagnosticadas como labirintite, tomam medicação para labirintite e não é. Não é a minha área também, né? Sim, mas também fono ajuda nesse diagnóstico. Em que área tu trabalha? Eu sou especialista em voz, só trabalho com voz. E além disso é professora de canto também. Professora de canto, regente coral. Muito bom. E assim vamos vivendo de voz. A minha vida é repleta de voz. Em bolacha, que eu chamo de vinil, né? Eu aqui vocês vão falando e eu vou lembrando, assim, eu nunca gostei de arrumar casa, né? Então, o que me anestesiava para limpar a casa era ou um álbum que os meus pais tinham de valsas vienenses, ou o Padre Zezinho. Eu conheci ele pessoalmente. Eu também. Eu tenho um CD católico gravado. Eu com essa cara... Não meu, de um grupo que eu tinha. É gospel. Na verdade é sacro porque é da igreja católica. Se fosse da evangélica, a gente chamaria de gospel, né? Que bacana, olha só. Mas olha eu. Já imaginou eu, tua aluna de matemática, ter um CD gravado de músicas católicas? E o meu sonho sempre foi tocar violino. Violino é lindo. Depois de muito velha, isso faz uns 5, 6 anos, eu fui fazer aula de 2 anos em Caxias, eu descobri que tinha no SESI aula de graça, então somando a idade dos meus colegas, não dava a minha, né? Com direito a lanche e tudo. Eu estava lendo partitura. Muito Aí bem. Eu tive, por motivos de saúde, não minha, mas de gente da família, que parar um ano, não lembro de mais nada. Tá lá aquele violino que eu ganhei de um primo muito querido. E tu vais continuar. Quando que tu vais continuar? Aí eu voltei, eu disse assim, aí tu falou do Caleb. Caleb, tu me ensina violino. Eu não sou professor de violino. Eu disse, mas eu não quero aprender a tocar violino. Eu quero aprender a tocar no violino. aí eu convenci ele, né? Mas eu acabei... É que assim, né? Tanto compromisso e né? Que tu não consegue te dedicar, né? Exatamente. Exige uma dedicação, precisa. Né? Não, na semana seguinte, na hora da aula, assim, ó, tu exercitou? Não.
Eu não posso. Normal. Eu não posso assumir que eu nunca gostei de estudar, né? Na frente da fã. Acabei de contar pra ela que eu nunca subi tabuada, era professora de matemática dela. Mas eu disfarçava direitinho, né? Muito. Eu sempre me defini outro dia pro Glacir aqui numa entrevista, quando eu fui entrevistada, que eu disse assim, quem é a Suzy? Eu disse assim, ó, eu não sou uma Brastemp, mas eu centrifugo, né? A minha definição é essa, não adianta eu dou uma disfarçada e vai, né? É muito legal. Mas muito me orgulha de ter duas meninas, duas mulheres extremamente reais, e porque assim, e também me afeta pela minha deficiência auditiva, né? Uma fonoaudióloga também tem essa área, e eu não tinha noção, até colocar um aparelho, o quanto isola socialmente uma pessoa. Sim, totalmente, muitas vezes. A gente não se dá conta, porque assim, o inconsciente, as pessoas vão se identificar, e vocês já devem ter, né? Alguns pacientes também, assim, eles estão falando baixinho, eles não querem que eu ouça. Eu não pensava nem que estão falando de mim, mas assim, é um assunto que eu não deva saber, então eu me retirava, e na verdade as pessoas não estão falando baixinho, é que eu não estou ouvindo. Não estava ouvindo. Né? Tanto é que a gente tem aquela máxima de deixar tudo para depois. Vai protelando. Vamos protelando. Vai dando um jeitinho. Jeitinho brasileiro, né? Uhum. E imagina se com uma dor de cabeça, que é algo assim, é na cabeça, né? Que é onde está o que guia todo o nosso organismo, a gente vai deixando. Então imagine uma perda auditiva, uma alteração na voz, que parece que não é nada, né? Mas se tu tá aqui hoje assim, como é que a gente faz o programa? Ou se eu não escuto? Parece que vai vazando o ar, né? A gente dá um pânico. Então, só quem passa por essas enfermidades, seja auditiva, seja de voz, seja de disfagia, de dificuldade de deglutição, que é essa enfermidade que tu falou, e tantas outras que a gente trabalha, só quem passa, né, pela situação. A própria respiração, sabe, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei respirar. E as pessoas se perguntam, como assim não sei respirar? Sim. Né? Porque eu já nasci respirando. Assim como a fala e o canto. As pessoas pensam que elas nasceram com o dom e que não precisam estudar. Então, eu gostaria no meu consultório de não ter que reabilitar vozes. Eu gostaria de aprimorar vozes. Aperfeiçoar. Então, as pessoas chegam no consultório já doentes, com nódulos, com pólipos, com doenças por mau uso e abuso da voz. Então, não é porque a gente tem uma boa voz, considerada uma boa voz, né? Que a gente não precisa treiná-la. Nós estamos aqui, eu faço aula até hoje com a Lúcia Passos. Um beijo, Lúcia. Love you. Ich liebe dich. Porque a gente precisa ter alguém que cuide da gente, né? Então, que doutrine e que realmente, assim, nos diga, que veja de fora, né? Se veja de fora. Porque mesmo vocês tendo conhecimento, vocês não têm condições de se controlar, se auto... Nós tínhamos comentado até, e quando eu tive a ideia de trazer o programa Mulheres na Real, é para mostrar que, assim... A fonoaudióloga também fica rouca, a cantora também fica rouca. Vocês têm que se policiar como cantoras numa bebida gelada ou quente também. Na alimentação em geral. Alimentação em geral. Interfere muito, muito, muito. Porque assim, a gente tem a questão, por exemplo... que é muito conhecido entre os cantores, o refluxo, né, Fran? Então, assim, às vezes as pessoas pedem... Por exemplo, quando eu vou cantar em qualquer lugar, seja na Maria Fumaça, seja num casamento, qualquer lugar, eu cuido muito o que eu vou comer naquele dia, ou às vezes eu até nem como depois, porque eu sei que vai afetar meu desempenho, né? E assim, quem está na plateia
uma nota que tu não alcançar, enfim, a pessoa não vai saber que é por isso. Ela vai te julgar pelo que tu tá apresentando ali, né? Então, as pessoas pensam assim, não, o cantor chega lá, abre a boca e canta. Não é bem assim, a gente tem todo um preparo, a gente tem um aquecimento, né? Principalmente o lírico, a soprano exige muito da gente, né, Fran? Muito. Então, assim, tu não pode fazer um agudo sem aquecer, porque tu tá te machucando, né? E muitas vezes tu não vai alcançar aquela nota. Então, eu sempre digo, é uma coisa que eu aprendi uma vez com um professor de canto, que ele me ensinou assim, toda soprano canta popular, mas toda popular não canta soprano, porque soprano é o grau que mais exige, né, da voz, enfim, da tessitura vocal, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, assim, com temperatura, não muito quente, muito gelado, e alimentação. Vocês duas são soprano? Sim, a classificação vocal, sim. Soprano. Eu canto mais, eu levei a minha carreira, a Lizzy, acho que ficou mais nessa questão erudita, né? Sim. E eu acabei expandindo isso mais, até porque, por necessidade, por cantar em lugares diferentes e tal, né? Até eventos, muitas vezes. Eventos diferentes que a gente evento. E tu precisa ter aquele repertório, muitas vezes. E até porque fica um ambiente bem restrito, né? Se tu é um soprano erudito, né? É bem restrito os lugares onde tu vai cantar, os lugares onde tu vai trabalhar. E falando em trabalho, cantar não é um hobby. Cantar é um trabalho. E é por isso que a gente tem todos esses cuidados. Pode ser que as pessoas estão nos vendo e estão dizendo, nossa, mas que exageradas. Imagina que precisa fazer aquecimento vocal para cantar 20 minutos num casamento. Eu quero saber qual é o atleta de várzea que entra em campo sem aquecimento muscular. De várzea. De várzea. Não tô falando de super clubes. Então, assim, sim, existem diferenças? Existem. A Lizzy tem o cuidado com a alimentação, eu tenho cuidado com o aquecimento vocal, enfim. Cada ser humano é um ser humano, mas a partir do momento que a gente leva isso como profissão, é bem diferente. Como trabalho, a gente tem que ter esse respeito para consigo, em primeiro lugar, e para com os colegas de profissão. Isso é uma questão de respeito. Quando alguém está no palco e eu vejo essa pessoa cantando assim, tudo bem, ela pode ter tido uma gripe, pode acontecer, com certeza acontece com as grandes estrelas, né? Com as outras grandes estrelas. Mas o que acontece é que a gente tem que tomar todo o cuidado para que aquilo não aconteça, né? Para que a gente não precise cancelar show. Imagina se a gente é contratado para um casamento e a gente chega no dia e não pode cantar porque tá rouco. Nossa, momento ímpar da vida da pessoa. Como toda profissão também, que vocês atuam paralelo como fonoaudiólogos e como professores de canto e como cantoras, né? Vocês têm uma agenda a cumprir, né? Vocês são contratadas para cantar, vocês atuam aqui na região toda, fora também, como é que vocês... Eu atuo aqui na região, então, eventos, casamentos, formaturas, né? Eventos corporativos também. Atualmente faz mais ou menos um ano que eu tô na Maria Fumaça, né? Então lá eu aquela realizo... ali de Carlos Barbosa, de Bento, isso, daquele trajeto turístico. Ali. Então ali eu realizo um trabalho turístico, né? Então o que eu fiz? Eu adaptei o lírico dentro do folclore italiano, né? E isso deu muito certo, porque no início tu pensa, como é que vai ser a receptividade das pessoas, né? E graças a Deus agrada muito porque é algo diferente, né? Então, tem toda uma vestimenta. Então, na verdade, eu interpreto uma cantora de época dentro do trem, né? Então, lá não é a Lizzy, lá é uma personagem. É uma personagem. Né? Então, a gente trabalha o personagem já na estação, né? E dentro do trem, né? Então, tem todo um trabalho ali que é realizado. E agora eu estou com a Orquestra Liberato de Novo Hamburgo, né? Então, da Escola Liberato, que é uma escola estadual de tecnologia, né? Dentro dessa escola tem essa orquestra, então, que não é uma orquestra profissional, são de alunos,
né? E aí esse maestro me viu dentro do trem e ele disse, Lise, tu não quer participar do projeto, né? Eu acho que para enriquecer, enfim, porque eles nunca tiveram contato com um cantor do lírico. Interessante, né? Então ele quis levar algo, um desafio também para eles e para mim, porque eu nunca tinha cantado com uma orquestra, né? Então, para mim tá sendo um aprendizado enorme, né? Porque a Fran sabe, cantar com trilha e com orquestra é bem diferente. Ali tu tem o tempo certo, ali tu tem maestro, a comunicação, né, com o maestro. Então tudo isso tá sendo novo para mim, né? Apesar de eu ter 20 anos aí que eu venho cantando, esse é o primeiro ano que eu tô com uma orquestra. Tá com uma orquestra. Né? É diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Musical. Alguma de vocês já fez algum musical? Eu já fiz. Eu fui preparadora vocal do Coro Municipal de Caxias do Sul durante 18 anos. E a gente fez o Celebration, musical Celebration. A gente, apresentamos 76 vezes e aí participava como cantora e como fonoaudióloga, né? E cantei muito com orquestra, canto com as orquestras da região, faço casamento, faço formatura, tenho um dueto com meu marido que é contrabaixista. Ah, é? É. Então a gente tem um dueto meio inusitado que é voz e contrabaixo. Amor, eu te amo, ele vai morrer de vergonha, mas eu te amo de verdade. E a gente faz... Na verdade, assim, quando a gente ama o que a gente faz, a gente acaba fazendo muita coisa, natural, né, Liz? Sim, a gente quer abraçar o mundo. Então, né? Assim, dificilmente eu me lembro de ter... Que aquilo que tu falou, sem puxar a brasa pro assado, mas como professora de canto e como fonoaudióloga que atua na área de voz, hoje de tarde eu tava dando aula e tava dizendo, eu vou pelo caminho erudito... Porque é ele que prepara todas as estruturas de uma forma melhor, todos os músculos, para que tu possa cantar melhor o popular. E quando vocês, como vocês disseram, né? O erudito canta, né? O soprano popular. Canta, o popular. Mas o popular para cantar chega ao erudito. É difícil. Até pode chegar, mas com muitos anos de estudo, né? Estudando, praticando. Muitos anos. Outra coisa que é interessante, pessoal de casa, assim, ó, toda profissão, a mesma coisa que vocês pararem um médico na esquina e perguntar para ele por que vocês estão com dor de barriga. Existe um consultório para isso. Então, assim, ó, o cantor, por mais que tenha talento, vocês estudam muito para chegar. Sim. Vocês se preparam na alimentação, vocês se preparam no aquecimento ensaio, muscular, aquecimento, passada de som, músicos. Então, assim, existe toda uma estrutura profissional que quando a gente está num grupinho de amigos, num jantar de amigos, também é indelicado, eu acho, e vocês acabam passando por antepático quando dizem assim, dá uma palhinha, né? Sim. Puxa o som, né? E aí amanhã, no dia seguinte, vocês têm um show, uma formatura, alguma coisa, né? Um compromisso profissional. Então fica difícil dizer que não, né? A gente passa por antepático. Aquele artista que pede uma selfie, tu dá um oi pra minha mãe. As pessoas pedem. Porque às vezes tu tá num momento ali, por exemplo, eu vou num aniversário, né? Então, assim, bem que nem tu falou, é o momento que a gente tem pra se divertir. E quem nos vê de fora muitas vezes pensa, como tu disse, nossa, como ela, né, não quis dar uma palhinha. Tá se fazendo. Mas não é, porque às vezes a gente vive tem que se preservar. E a gente tem momentos diferentes, né? E é justamente por isso que assim, ó, a realidade, mulheres na real, né? Então, assim, ó, é para as pessoas, é a mesma coisa que eu, sabe? A fonoaudiologia, tem ramos que eu não imaginava que seria, né? Da competência de vocês. Outra coisa, antes, assim, passa tão rápido, né? Eu acho que vocês vão ter que vir aqui uma vez por mês. Não tem problema. Antes de que eu acho importante que a gente não tocou no assunto, Farroupilha tem tanto talento musical. Muito. Que eu gostaria que vocês, assim, ó, qual é as crianças que têm vontade de tocar um instrumento ou de cantar, né? Eu, por exemplo, nunca quis ser atriz, nunca quis ser, sabe, assim, famosa como era. Eu queria ser cantora. Se fosse escolher uma dessas áreas, eu seria cantora. Mas assim, eu não tenho voz nenhuma, sabe? Isso é tu que tá dizendo. Não tenho. E outra coisa, eu sou muito expansiva, eu sou muito eu sou comunicativa. Assim, ó,
vocês têm que me ver num palco representando. Eu fico completamente artificial. Porque eu fiz publicidade e propaganda, então tinha teatro 1, teatro 2, sabe? Eu fico, assim, ó, zero. Sim. Eu fico travando, sabe? Aquelas que vão caminhando e o microfone vai arrastando junto com o vestido antigo. Não, assim, ó, é um absurdo, sabe? Vira um pastelão mesmo, porque eu fico... E eu acho que sim, que eu faço um show, se eu tiver que fazer daí jantando numa reunião de amigos, eu sou o centro da palhaçada. Agora, se tiver que assumir mesmo... Então, quem quer fazer? Qual é o primeiro passo? Quem quer ser cantora? Ou tentar, né? Eu penso que o primeiro passo é que seja natural, que seja se for uma criança muito pequena, a gente sempre diz que é a partir dos 5 anos para trabalhar voz, se for voz, né? E eu acredito que antes dos 5 anos é musicalização infantil, né? Depois disso aí vai vendo, porque a criança precisa conhecer todos os instrumentos. O que a gente vê muito é os pais direcionando, assim, acho que tu serve pra tocar violino, acho que, o teu avô tocou violão, então tu toca violão. Realizar o sonho dos tua pais. tia é cantora, eu sempre sonhei em cantar, então tu canta e tal. Eu penso que a criança tem que se sentir feliz, como se fosse uma brincadeira. Aquilo tem que ser uma brincadeira para início. Depois, quando a gente vai vendo, e assim, ó, vou falar até olhando bem pra câmera. Criança tem que cantar como criança. Até os 11 anos, todas as crianças têm uma voz que a gente chama de voz branca. Todo mundo tem a mesma voz, uma voz fininha. Depois vai se desenvolvendo um timbre. Depois se desenvolve um timbre. É muito lindo ver crianças cantando ópera. É muito lindo, mas o quanto isso é saudável para aquela criança? Então tem uma idade, tem um desenvolvimento não só cerebral, mental, mas um desenvolvimento, agora falando de voz, né? Não de instrumentos, falando do nosso instrumento, da nossa anatomia. Da nossa... existe um desenvolvimento, né, da laringe para que ela possa executar determinados sons tão agudos ou tão graves. Então, assim, o primeiro passo é que isso seja uma brincadeira. E aí, se a criança gostar, aí ela segue de uma forma natural. Nunca... Hoje em dia a gente tem muito essa coisa do The Voice, né? Enfim, também que a criança tem que estar preparada. Agora a gente tem as redes sociais, nós estamos aqui hoje nos expondo. Quando isso for pro ar e quando a gente publicar isso nas redes sociais, as pessoas poderão adorar o que a gente falou, poderão não gostar. Não concordar. E a criança tem que concordar. aceitar, né? Estar pronta para as críticas. Para as críticas. Sim. Que não é fácil. Que não é fácil. Muitas vezes depende adulta. muito como a família preparou aquela criança. Exatamente. Ou como No momento que o professor torna preparou aquela pública, criança. né? As pessoas... Sabe que assusta muito o fato de que, assim... pessoas que eu não conhecia me veem, né? Depois começou uma brincadeira, o programa é uma brincadeira, né? Uma coisa muito regional, mas assim, aí eu me assustei, porque é a responsabilidade, né? E as pessoas estão, assim como tem pessoas que me admiram muito, tem pessoas que têm o direito, inclusive, de não gostar. Mas as redes sociais te dão um doutorado pra te criticar e julgar qualquer coisa, né? Sim. E às vezes a gente não pensa, não é porque... O que é muito importante? Não é porque a tua voz me encanta, o talento de vocês me transmite a sonhos, né? Que a vida pessoal de vocês é meu direito interferir, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e as pessoas confundem, né? O fã confunde. Muito. Então, às vezes, assim, a vida pessoal... Alguns artistas deixam completamente, né, anônimas por necessidade. Sim, por precaução. Seria quase que uma defesa, né? Claro, pra tu conseguir desempenhar teu trabalho. Meninas, que papo bom. Eu quero ver o Lucas editar esse programa, porque ele vai ter que tirar metade do que a gente falou. Para terminar, além de um muito obrigado de coração, vocês vão voltar aqui, porque o assunto é sério. Os dois assuntos são sérios. Para as pessoas encontrarem vocês,
um endereço eletrônico das duas. Franzimmer, com 2 M's, fono@yahoo.com.br, ou Franciele Zimmer no Facebook, no Instagram. O meu contato, então, tanto Facebook quanto Instagram, então é Soprano Lisiane Rufato. E eu tenho um site também, né, que é, esse site ele foi feito, na verdade, para venda de shows, né, então é www.lisianerufato.com.br. Lá tem um pouquinho da minha história, né, a pessoa que quiser fazer contato, contratar o meu show, então ali tem esse acesso, é uma comunicação, na verdade, né. Eu só queria salientar algo que eu acabei até me esquecendo, que é muito importante. A Fran estava comentando antes a questão do aquecimento, dos cuidados que a gente tem, né? Então, assim, lá na Maria Fumaça, por exemplo, tem dias que eu chego a cantar 32 vezes, porque eu canto 5 minutos dentro de cada vagão, né? Então, tu imagina se 32 vezes... 5 minutos é pouquinho. O vagão em movimento, o vagão em movimento. Então, tu tem que te equilibrar, tu tem que encenar, né? Tu tem toda... Ela é uma personagem. É uma personagem. Então, assim, se eu não tiver esse cuidado, eu canto assim, 4 vagões eu tô sem voz, né? Aí os meus colegas dizem assim, Lise, porque tem vezes que eu canto manhã, tarde e noite, né? Então, assim, dependendo quando é alta temporada. E aí eles dizem, mas como que tu não fica sem voz, né? Aí outro dia eu disse, olha, então a gente canta através do diafragma, faço assim, mas que legal. Então, assim, é algo que as pessoas, elas acham muito complexo, mas é muito simples, né? Pra vocês, né? Então, eu queria deixar aqui esse cuidado, assim, quem tá iniciando na vida como cantor, cantora, que tenha realmente esse cuidado, porque tu tendo o cuidado inicial, a tua voz ela vai aguentar por muito tempo, né? Então, só queria deixar esse recado aqui e o cuidado, assim, também profissional que você vai procurar, né? Eu não sou professora de canto, né? Mas indico a Fran porque eu conheço o trabalho dela e acho que é por aí que os pais também, quando querem botar o filho, enfim, tem que ter esses cuidados. E não só despertar talentos, mas caçar talentos. Eu tenho a impressão que dá uma sensação de poder, de descobrir. É muito lindo. Olha, essa criança tem. Né? E aí tu vê a criança cantando e aí fui eu que fiz. O resto do mundo não precisa saber, a gente que sabe, né? Sim, fui eu que fiz. Por isso que eu digo assim, aquela cantora lá da ponta foi minha aluna de matemática, mas foi, né? Diz que música e matemática tem tudo a ver. Tudo a ver. Ou não. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Agora a gente vai acreditar no talento do Lucas para editar esse tempão de gravação e assim, eu por mim ficaria muito mais, porque tá assim, encantador. E a gente vai voltar. Esse espaço, a partir de hoje, é de vocês. Muito Fiquem obrigada. à vontade para ligar e dizer, temos novidade, temos show, temos algum projeto para divulgar. Vocês têm o nosso contato e a nossa casa, a TV Cidade, é de vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E mais uma vez, o pessoal de casa, de coração, até a próxima.